Começando mais um Entre Agendas, hoje de maneira diferente aqui no gabinete do governador Paulo Câmara, esse finalzinho de governo. Governador, primeiro, obrigado por nos receber aqui. Obrigado, sempre bom estar falando com vocês. Governador, eu queria iniciar perguntando, faltando pouco mais de um mês aí para terminar o governo, qual o sentimento que fica para o senhor como pessoa e também como governante? Bom, primeiro a gente tem ainda um trabalho a fazer, né? Temos ainda algumas semanas como governador de Pernambuco. Quero fazer algumas entregas importantes, entregas na área de abastecimento de água, de estradas, entregas em relação à educação, em relação à saúde, em relação à segurança. Mas a gente também tem condições de dizer que enfrentamos momentos de muitos desafios e estamos finalizando um ciclo com realizações, um Pernambuco bem administrado, bem gerido, com recursos garantidos para a continuidade de várias ações que estão em andamento e com a certeza que a gente pôde atravessar tudo aquilo que a gente atravessou e ao mesmo tempo saber que fizemos tudo que foi possível fazer em períodos tão difíceis como o que nós passamos. Cada governador deixou a sua marca no Estado. Qual a marca que Paulo Câmara quer deixar? Quer ser lembrado assim? Bom, eu fico sempre feliz com os resultados da educação, né? Se nós formos olhar o ciclo de 16 anos, que não seja não apenas os 8 anos do nosso governo, mas também pegando os 8 anos do governo Eduardo, Pernambuco saiu das últimas colocações nos vários indicadores que medem a qualidade da educação pública do Brasil. E hoje nós estamos entre os 3 melhores, com a menor taxa de abandono escolar, com a maior taxa de aprovação. O único estado que tem escolas de tempo integral sendo oferecida a todos os alunos, ou seja, quem quer estudar numa escola de tempo integral hoje estuda, com 60 escolas técnicas funcionando também em Pernambuco, com programas reconhecidos e exitosos, como o Ganho Mundo. Nossos alunos vão para o exterior aprender uma nova língua, fazer um intercâmbio. Então, a educação, com certeza, é uma marca importante, uma marca que muito nos orgulha, porque a gente está realmente deixando para as novas gerações de Pernambuco uma condição de crescimento como pessoa, nossos jovens, a partir de uma educação de qualidade que hoje é reconhecida nacionalmente. Tem uma coisa que é paradoxal no seu governo, que primeiro que eu não escuto dos prefeitos, é que Paulo Câmara é uma pessoa, gente boa, tem uma atenção, esteve presente. O que é que chegou a esse resultado de rejeição, governador, na sua opinião? Porque o senhor chega também um pouco rejeitado. Inclusive, o senhor foi muito citado na eleição, virou um terceiro candidato, né? Mesmo não sendo. A quem o senhor atribui isso e ao quê? Veja, a gente teve uma preocupação muito grande em trabalhar, né? E isso nos fez nos dedicar de maneira muito intensa à solução dos vários problemas que nós enfrentamos, né? Problemas que muitas vezes as pessoas não lembram das dificuldades, mas, principalmente no nosso primeiro mandato, onde a crise econômica chegou da maneira que chegou, foram 2 anos de PIB negativo, em 2015 e 2016. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. A gente viu vários estados quebrarem, não pagarem folha de pagamento, não pagarem 13º. E a gente fez um dever de casa aqui, um dever de casa que foi duro, porque muita coisa precisou realmente esperar para só acontecer mais na frente. E isso faz com que muitas das ações que nós poderíamos ter feito tenham demorado a acontecer, mas nós fizemos o que era certo. Eu quero dizer com muita tranquilidade que eu nunca me preocupei com popularidade, eu me preocupei em fazer o que é certo. E foi o que nós fizemos. Primeiro mandato de ajuste, para não acontecer em Pernambuco, que a gente viu acontecer em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, para citar só esses 3 estados, que são estados grandes e ricos da federação, que não conseguiam pagar suas contas, não conseguiam pagar salário. Aqui não, nós continuamos fazendo o que precisava ser feito, fizemos um grande investimento na educação no primeiro mandato para fazermos os avanços que foram necessários, a continuidade do programa de escolas de tempo integral, as escolas técnicas que foram feitas. Tivemos a oportunidade no primeiro mandato de fazer o maior investimento da história em segurança. Segurança virou um problema nacional de forma muito séria no nosso primeiro mandato, e nós investimos e conseguimos reverter uma curva de crescimento no número de homicídios aqui em Pernambuco, e chegamos em 21 com o estado que teve a menor taxa de criminalidade da sua história, foi em 2021.
não deixamos faltar nada para a saúde, mesmo sabendo que saúde é uma coisa muito difícil de ser administrada, porque as demandas são muito grandes. Uma pandemia aí também, né? E o segundo mandato teve a pandemia. Então, se juntou isso tudo, realmente isso traz desgastes para qualquer governo, você enfrentar sucessivas crises como que nós enfrentamos. Mas, como eu disse, a gente fez a forma certa, a forma correta. Tanto é que, tão logo a pandemia deu uma trégua, lançamos o plano retomada, sim, dissemos na época que íamos criar 130 mil novos empregos, pouca gente acreditou. Estamos agora no início de novembro e o que já foi divulgado até setembro é que Pernambuco já criou quase 115 mil empregos. Então, nós vamos chegar até dezembro com a meta de 130 mil empregos gerados nesse período em Pernambuco. E isso mostra que estamos no caminho certo. É um estado que está com investimento nas estradas, todas as estradas que estavam com problemas estão sendo recuperadas. Estamos enfrentando também problemas, desafios e destravando, como a saída do Recife ali na 232, ela está sendo triplicada. Estamos fazendo uma repaginação completa na saída ali de Olinda, na PE15. Tanto a PE15 em Olinda como em Paulista vão ser totalmente repaginadas, vão ter uma configuração totalmente diferente, qualidade realmente não entrar e não sair aqui da região metropolitana, tanto do lado norte como também para quem vai para o interior. Então, assim, o Estado está pronto para os novos desafios. Um desafio que a próxima governadora vai ter, que ela vai ter uma oportunidade que nós não tivemos aqui. Nós, na verdade, tivemos que governar Pernambuco, principalmente nos últimos 4 anos, com Bolsonaro presidente. E Bolsonaro foi um presidente que trouxe muitos retrocessos para o Brasil. Um a gente já sabe, são perceptíveis na área da educação, na área de saúde, entre outras áreas. E outra a gente ainda vai descobrir mais na frente. E o Brasil agora vai ser governado pelo Lula. O presidente Lula, que governou 8 anos, que agora está voltando. E todos nós vimos como foi o governo do presidente Lula, principalmente para o Nordeste brasileiro, principalmente para Pernambuco. Então, agora a expectativa de futuro é muito otimista. Então, eu espero realmente que Pernambuco também mude, alcance novos rumos a partir da governança com o presidente Lula, que vai ajudar muito Pernambuco. Você falou na governadora, acabou de sair da eleição, né? E o que é que isso faz uma avaliação muito breve? O seu candidato, Danilo Cabral, nem chegou aí ao segundo turno. Na sua análise, o que é que faltou? Cada eleição tem sua história e a de 2022 foi uma história muito atípica em relação a Pernambuco. Nós nunca tivemos 5 candidaturas competitivas, foram candidaturas que mostraram aí no resultado final que qualquer um dos 5 poderia ter ido para o segundo turno. Foi detalhe ali na votação. E evidentemente que o nosso candidato, Danilo, foi um grande candidato. Talvez tenha sido o único candidato que tenha efetivamente um plano para o futuro, porque isso na política está faltando, no Brasil está faltando. Não se pensa mais Pernambuco do médio e longo prazo, se fica muito preocupado com o curto prazo. Pernambuco e o Brasil. E Danilo conseguiu avançar, tinha propostas importantes também para o médio e longo prazo, tinha um diagnóstico preciso de informações de Pernambuco, mas havia realmente um clima de querer uma renovação, querer uma mudança. E isso foi feito, a gente tem que respeitar o resultado das urnas. Eu disputei 2 eleições na minha vida e ganhei as 2 no primeiro turno, então eu respeito muito a opinião e os recados das urnas. Então, agora cabe desejarmos sucesso à nova governadora, que ela possa avançar, mas também vamos encerrar esse ciclo sabendo que vamos deixar Pernambuco numa condição muito boa para o futuro, e isso que é importante, a gente ter tranquilidade também para saber que fizemos o que foi possível diante de tantos desafios. Permita ainda permanecer na pauta da política. Uma informação que eu tive é que o senhor foi o principal condutor do PSB retornar uma aliança com o presidente Lula. Pelo menos é o que cerca o presidente fala que isso teve esse papel fundamental. Como é que foi esses bastidores de se aproximar mais do Lula e como é que está hoje a sua relação com ele? Veja, eu tive essa oportunidade de conhecer o presidente Lula quando me elegi governador. Eu nunca tinha tido contato com ele. E nós sempre tivemos boas conversas. Evidentemente que teve aquele período de instabilidade política que aconteceu no Brasil com o afastamento da presidente Dilma. E isso foi muito, realmente, ruim para o Brasil, ruim para a política. E depois teve aqueles episódios que o Brasil conhece,
da parcialidade do então juiz Sérgio Moro, que com a sua parcialidade fez com que o presidente Lula fosse preso. E isso criou uma unidade que já existia, mas que foi ampliada em relação aos governadores do Nordeste, que terminou sendo um foco de resistência a tudo aquilo que o Brasil estava passando, e isso criou uma proximidade, não apenas minha com o presidente Lula, mas de todos os governadores do Nordeste. Então, logo saiu da prisão e teve todos os seus direitos restabelecidos, nós também tivemos essa condição de voltarmos a conversar mais e estarmos mais juntos. E ele foi sempre de muitas deferências aqui com Pernambuco, veio aqui em agosto de 2021, nos reuniu com todos nós, conversamos naquele momento sobre o futuro, e eu tinha já essa percepção de que, para nós sairmos da condição que o Brasil estava com o presidente Bolsonaro, a gente precisava estar junto de quem pudesse unir mais o campo progressivo. E o presidente Lula era essa pessoa. Então, desde o início, a gente fez essa crença que era o caminho ao partido seguir, e o partido seguiu esse caminho, e foi bom para o Brasil, porque a percepção nossa também é que o PSB ter apoiado o presidente Lula e ter também, ao mesmo tempo, a possibilidade de indicar o Geraldo Alckmin a ser vice do Lula, foi muito importante para vencermos as eleições. Então, eu acho que está de parabéns todos que fazem o Partido dos Trabalhadores, todos que fazem o PSB, por ter tido esse momento de deixar diferenças de lado e se unirmos em favor do Brasil. E, com certeza, agora a gente vai reconstruir juntos também esse Brasil. Fala reconstruir juntos, se ele me convidar para ser ministro, o senhor iria? Veja, a gente tem uma clareza de até 31 de dezembro ter que trabalhar muito para Pernambuco. Eu decidi lá atrás continuar o meu mandato e vou trabalhar o meu mandato até 31 de dezembro desse ano, isso eu não abro mão. Lógico que depois do dia 31 a gente está livre aí para ver novos caminhos, mas eu tenho uma consciência também de que eu posso ajudar, independente de cargos ou não, tanto Pernambuco como o Brasil, pela minha experiência, pela minha vontade de querer ajudar. Então, vamos trabalhar da forma que for mais adequada aí para ajudar Pernambuco e o Brasil depois da finalização do mandato. Então, você não planejou nada a partir de 1º de janeiro? Não planejei nada e nem vou planejar. O meu planejamento é encerrar até 31 de dezembro o meu trabalho, e isso já faz parte um pouco da minha vida, né? Eu nunca planejei muitas coisas. Não planejei ser secretário de Eduardo Campos e fui durante quase 8 anos. Não planejei ser candidato a governador. Fui candidato pela primeira vez numa eleição já a governador, e depois não me planejei também para a reeleição e fui candidato à reeleição e ganhamos novamente. Então não se planeja ser ministro, talvez seja, né? Não sei ainda. Isso aí não depende só da nossa vontade, depende aí de uma conjuntura. O partido tem um papel nesse processo, mas nós vamos contribuir. Essa questão de ocupar ou não cargos, tem muita gente preparada para ocupar os diversos cargos que vão ser necessários aí para ajudar o presidente Lula. Queria falar do PSB um pouco agora. O PSB saiu pequeno dessas eleições, né? 14 deputados federais, mesmo tendo o vice-presidente da República eleito. Qual o papel Paulo Câmara terá nessa reconstrução do PSB em nível nacional? Estou falando que pode contribuir independente de cargo. Veja, a gente tem uma função majoritária, uma função na executiva do PSB, somos vice-presidente. Evidentemente que não foi o resultado que nós gostaríamos em nível nacional, apesar de que Pernambuco, nós temos um planejamento efetivo de eleger 5 deputados federais, e aconteceu, né? Aconteceu. Pernambuco foi o único estado aí dentro daquelas contas que se fazia, que atingiu o que estava planejado. Fizemos uma bancada também importante aqui para a Assembleia Legislativa, 14 deputados. Temos aqui em Pernambuco um conjunto de prefeitos e de prefeitas que são do nosso partido. O PSB tem muita força em Pernambuco e vai continuar tendo, vai ser um papel importante. Agora cabe, em nível nacional, olhar estado por estado. Agora é planejar para 2026, ver realmente pessoas que possam, nos estados onde o caminho não foi adequado, preparar o partido, primeiro, para ter bons resultados nas eleições municipais de 2024, isso dá a base para que o partido possa crescer nessa questão de bancada federal, senadores em 26. Então, esse é um trabalho que precisa ser feito
que é comum também, não vamos fazer nada diferente do que nós já fizemos em outras eleições, mas o partido agora vai ter que ter mais cuidado, porque nós diminuímos muito, e quando se diminui muito, perde força política, que só novas eleições que vão nos dar a condição de voltarmos a ter uma força política como nós já tivemos, quando, por mais de 2 eleições, nós elegemos mais de 30 deputados para a Câmara Federal. Voltar um pouquinho para a gestão, o senhor está entregando ainda muitas coisas aí. O que é que tem de forte para entregar aí até dezembro, até 31? Veja, a gente tem na segunda etapa do Hospital Eduardo Campos, que é o Hospital Geral do Sertão, lá em Serra Talhada, que está pronto. A gente vai entregar agora no final de novembro, segunda etapa concluída. Ele vai ter realmente a característica do que foi pensado. Regional, né? Regional e de média e alta complexidade, que estava faltando naquele entorno ali do sertão. Desafogar ali, né? Vamos desafogar Petrolina. Quem vem do sertão não precisa mais vir para Caruaru ou para o Recife, vai ficar já em Serra Talhada, junto com a cobertura que nós temos de uma base importante em Petrolina e em Oricuri, vai se juntar também ao nosso Hospital Regional de Afogados na Engazeira e o de Arco Verde. O sertão vai ter novos serviços que nunca tiveram antes e agora vão ter com esse novo hospital. E, ao mesmo tempo, também vamos ter a oportunidade de aproveitar o legado positivo da pandemia. A pandemia Sim. foi um período muito triste, que nós vimos muitas pessoas queridas que faleceram. Pernambuco, mais de 20 mil vidas. O Brasil, quase 700 mil vidas. Mas vamos ter um legado positivo, porque nós interiorizamos as redes de UTI em Pernambuco. Nós tínhamos, antes da pandemia, cerca de 1.000 leitos de UTI funcionando em Pernambuco, que já era um número muito expressivo, porque quando o Eduardo assumiu lá atrás, eram menos de 300 leitos de UTI. Triplicou, né? Eduardo, nos 8 anos, chegou a 1.000 leitos de UTI e agora nós vamos entregar ao governo com 1.500, só que bem distribuídos no interior. Cidades, regiões que nunca tiveram leitos de UTI, agora tem. Região do Sertão Central, do Araripe, o São Francisco já foi reforçado, o Pajeú foi reforçado, o Mochotó foi reforçado. Então, isso é uma obra muito significativa de avanço na saúde, que se somam também às UPAs especialidades, que eram equipamentos também que foram pensados lá atrás, que precisavam ser regionalizados, e nós inauguramos também as 2 regiões que estavam faltando, que era a Mata Sul e a Mata Norte. Então, todas as regiões agora de Pernambuco também têm UPAs e especialidades que foram entregues. Temos ainda alguns equipamentos a serem entregues na área de segurança. Vamos deixar também o Instituto de Genética, o Eduardo Campos aqui, que vai funcionar nessa parte da Polícia Científica. Ele vai ser entregue agora também no começo de dezembro. Outras delegacias, como a que nós vamos entregar em Caruaru, uma nova unidade da Delegacia da Mulher, que foi totalmente reformulada. Já entregamos o IML de Palmares, vamos entregar o IML de Oricuri e vamos também iniciar obras do IML de Salgueiro. Então, na questão da segurança também tem um conjunto de ações que são importantes. Tem alguma coisa de água, governador? A água, muita coisa ainda a ser entregue de água, né? E muita coisa vai ficar para a próxima governadora, mas nós vamos entregar uma etapa importante da Adutora do Agreste, que vai ficar pronta, né? O governo federal, nesses últimos anos, passou muito pouco recurso para a conclusão da Adutora do Agreste. Nós tivemos em 2022 que botar recursos do Estado, né, numa obra federal. Isso nunca tinha ocorrido antes. Era muito ao contrário, né? Era ao contrário, normalmente nós vamos fazer também para entregar uma etapa pronta da Adutora do Agreste e ela praticamente funcionando em todo aquele eixo até São Caetano. Sim. Vamos também entregar o reservatório aqui de Arataca, né, que é uma adutora enorme, que vai ser importante para o abastecimento da região metropolitana. E outras setoriais, né, em várias regiões. Nós temos obras de água ainda a entregar no Sertão Pernambucano, no Agreste e na região metropolitana. Também obras de esgotamento sanitário que vão se somar. E um conjunto de ações de estradas, né? Nós estamos com o maior plano rodoviário de recuperações de estrada que nós já fizemos nos últimos anos. As grandes estradas, os grandes eixos de integração, os que estavam com dificuldade, com buraco, estão sendo todos recuperados. Então, vamos ter também uma malha rodoviária muito bem distribuída e vamos entregar algumas etapas delas, né? Ali no Sertão tem obra sendo entregue, vamos entregar obra no Agreste, vamos entregar
os primeiros 4 quilômetros da triplicação da 232, os outros 3,5 vão ficar prontos em março. Então, ainda tem um conjunto de ações a serem entregues e também obras nas escolas, né? Fizemos muitas escolas novas, quadras cobertas, né? Nós temos mais de 50 quadras cobertas a serem entregues também até o final do ano, que vão servir já para a abertura do próximo ano letivo. Governador, só para, antes de encerrar, qual a sua expectativa da transição agora com a governadora eleita Raquel Lira? Inclusive, hoje ela já encaminhou a equipe de transição. De nossa parte, nós instituímos uma comissão, né? Logo no dia seguinte, inclusive. No dia seguinte já estava praticamente desenhado isso. São secretários de áreas meio, mas que vão ser responsáveis por trazer qualquer tipo de informação que a próxima futura governadora tenha. Então, nós vamos fazer uma transição muito transparente, com informações que possam ajudar no início de governo. Todo início de governo é difícil, porque é equipe nova, muita informação, mas nós vamos fazer uma transição onde a próxima governadora vai ter um conjunto de informações e, o que é mais importante, um Estado muito bem estruturado, com recurso em caixa, com uma carteira de obras em andamento e também de projetos. Tem muita coisa que não deu para a gente fazer a obra. Muito convênio assinado aí, Guilherme. Muito convênio assinado, mas teve muito projeto que ficou pronto. Para você fazer uma estrada, primeiro você tem que fazer um projeto. Então, tem muito projeto na área de rodovias a serem implantadas, rodovias novas a serem implantadas, que vai ser colocado à disposição, do Estado, como também um conjunto de obras em todas as áreas de projetos que vão poder ser utilizados pela próxima governadora a partir do momento e do itinerário que ela entender que é necessário e que é importante. Governador, para encerrar, como é que está a expectativa para a Copa do Mundo? Está animado com o Brasil? Veja, eu acompanho um pouco futebol. Torce por que time em Pernambuco? Eu torço pelo Santa Cruz. Inteligente, então. E o Santa Cruz é um time que dá muitas alegrias, mas também... Tem tristeza também, né? Tem dado, nos últimos anos, não temos tido tantas alegrias, mas é uma torcida que apaixona, né? O torcedor do Santa Cruz fica feliz pela sua torcida que tem e pelo patrimônio. Gosta de futebol, não do Santa Cruz, né? Não, ao contrário, gosta do Santa Cruz, não do futebol. Não do futebol. Mas o Brasil é sempre um protagonista em Copa do Mundo e sempre é favorito, né? Então eu espero que a gente termine o ano de 2022. Já tivemos essa alegria da eleição do presidente Lula. Nada melhor também de termos uma alegria do Brasil conquistando o hexacampeonato na Copa do Mundo. Wando, mais uma vez, muito obrigado. Espero conversar com o senhor ainda dia 31, hein, talvez, né? Ou antes, vamos estar sempre se falando. Eu acho que a gente também tem esse dever de casa, não apenas de finalizar bem o governo, mas também de informar bem. Então eu conto também com vocês para a gente poder ir informando bem tudo que vai acontecendo aí nesse período de transição. E como eu disse, eu quero que seja uma transição muito democrática e que todas as informações que sejam de interesse da próxima governadora estejam à sua disposição para que ela possa começar já o seu mandato tendo um conjunto de informações para que tome as decisões certas a partir de janeiro do próximo ano. Governador, obrigado mais uma vez. Obrigado também você que nos acompanha e até o próximo programa.